Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar no capítulo 2, mais um item que é Propriedades da Matéria. Perceba que o Kardec vai falar sobre a propriedade da matéria, não necessariamente aquilo que era possível identificar apenas no século XIX, em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Ele quer entender, trazendo desde das questões anteriores, dos vídeos, portanto, anteriores, espírito e matéria, alguns outros desdobramentos. Você vai perceber, você que está chegando agora, você vai perceber que Kardec ele sempre vai esmiuçando mais, às vezes perguntando a mesma coisa de uma outra forma, às vezes até parecendo-se contraditório nas perguntas para ver se pega o espírito no contrapé, né? Se de repente o espírito fala uma coisa aqui e outra coisa lá, porque precisa ter um cuidado muito grande, porque se tem gente que não presta vivo, tem gente que não presta morto também. Então, não adianta, né? A gente tem que saber disso. Há espíritos evoluídos encarnados e há espíritos evoluídos desencarnados. Há espíritos atrasados encarnados e há espíritos desencarnados também com a mesma categoria. Isso a gente não pode esquecer nunca. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa coisa, né, de morreu, virou bonzinho. E não é verdade. O corpo morreu, o espírito continua sendo a mesma coisa. Tem uma frase que meu pai sempre falava, que eu repito desde que comecei a fazer palestras, o sujeito presta, morreu, continua prestando. O sujeito não presta, morreu, continua não prestando, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Nem toda manifestação espírita tem uma boa vontade, uma boa índole, alguém quer trazer alguma coisa de bom. Há muitos mistificadores e muita gente que não vale o sal do batizado, lembrando que batizado não vai sal, né? Nós vamos estudar agora a questão 29 e 30, Propriedades da Matéria, e o livro que nós estamos usando, a tradução é da editora M. Vamos lá então. Questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ponderabilidade. Possível de sentidos, nossos sentidos captarem, né? A ponderabilidade da matéria é um atributo essencial? Resposta: da matéria tal qual conheceis, sim. A resposta dos Espíritos começa assim: da matéria como vocês conhecem, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal ou fluido cósmico universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vocês, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então existe uma matéria que os nossos sentidos não conseguem perceber. Quais são os sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Há matéria que nós não percebemos? A gente não consegue ver os espíritos. Por que a gente não consegue ver os espíritos? Porque o perispírito não é ponderável. A luz não bate no perispírito e quebra em tamanhos grandes suficientes para que meu olho as capte, por exemplo. Tá? Eu preciso de um negócio chamado mediunidade, que é um sentido além desses 5 que eu falei, para a gente poder perceber a atividade dos espíritos à nossa volta, que estão revestidos de uma matéria mais sutil chamada perispírito. Aí, dentro daquilo que se conhecia no século XIX, Kardec explica: a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, assim como não há alto nem baixo. A gravidade é matéria, é matéria. A luz é matéria? Hoje sabemos que a luz é matéria. Hoje sabemos que o perispírito é matéria e tem peso, 0,0021 gramas. Certo? Então tem peso. Já é possível mensurar tudo isso. No século XIX ainda não. O pensamento tem forma. Já é possível ser captado por alguns aparelhos. Na época de Kardec não era possível. Então o pensamento é matéria. Tudo que não é princípio inteligente é matéria. Seja ela possível do meu corpo, eu encarnado, senti-la ou não. Então tem a matéria escura do universo, que a gente não sabe o que é. Deu seu nome de matéria escura, porque não há vácuo, não há vazio no universo.
e tem essa parte da matéria escura que compõe quase metade do que se consegue ver no universo. As torres da criação, são imagens belíssimas captadas pelo telescópio James Webb, essas imagens trazem uma beleza muito grande, captadas pela luz infravermelho em uma taxa muito baixa de frequência, que até então os outros telescópios não conseguiam pegar, não conseguiam ver, no caso, né? Vamos usar esse termo, não conseguiam ver essas formações maravilhosas que mostram a expansão do universo, por exemplo. Então, nós estamos falando de matéria, tudo aquilo que não é princípio inteligente. Lembrando sempre, princípio inteligente, unido a essa matéria sutil que nossos sentidos não percebem, que chama-se, portanto, desde o século XIX, de fluido cósmico universal, e mais a matéria tangível, palpável, perceptível, ponderável. Então, temos tudo que existe no universo. Certo? Como que isso acontece? Sabe Deus, literalmente. Literalmente. Questão número 30. A matéria é formada por um só ou por diversos elementos? Percebam que a pergunta é de acordo com o século XIX. E a resposta: por um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, e sim transformações da matéria primitiva. E é aqui que eu quero chamar a atenção da grandiosidade da resposta dos espíritos, mostrando claramente que são inteligências superiores à de Kardec, à nossa e, evidentemente, todos coordenados, essas inteligências todas coordenadas pelo Espírito de verdade, o próprio Jesus. Então, veja bem. Kardec entrava em um campo que não era possível à época os espíritos adiantarem, porque não haveria compreensão acerca do fato, né, do que é matéria, dos elementos. Conhecia-se alguns elementos, como da tabela periódica, por exemplo, o chumbo, oxigênio, hidrogênio. Né, o oxigênio não se vê, se percebe os efeitos, mas não vemos. Temos que captá-lo por outros sentidos, mas pela visão, por exemplo, não é possível captar. E sabemos que existe o oxigênio, senão não estaríamos vivos, não é? Agora, o oxigênio por si só não é um elemento primitivo. Embora ele esteja na tabela periódica como elementos básicos, não é um elemento primitivo. A matéria primitiva é o fluido cósmico universal, mais o que foi criado por Deus àquela época, por exemplo, do Big Bang, que os cientistas estão tentando descobrir agora com algumas... tem um asteroide que teve uma intervenção da NASA, que explodiu uma bomba lá e captou uns pedacinhos dele, porque esse asteroide é tão velho quanto o Big Bang, então vai dar para se entender, quando chegar aqui na Terra, esses fragmentos desse asteroide, vai se entender, então, um pouco mais dos elementos básicos que fizeram o universo, mas elementos básicos da matéria ponderável, palpável, que nós podemos sentir, que nós podemos ver, enfim. Para que acontecesse isso, teve a união do princípio inteligente com a matéria chamada fluido cósmico universal, para então dar origem aos elementos chamados basais, aos elementos básicos. Certo? Então, essa grandiosidade da doutrina espírita que vai encantando a gente vai vendo e fala, poxa vida, olha só, os espíritos davam respostas assim que eram impossíveis de serem concatenadas por quem quer que fosse naquela época, no século XIX, em 1857, quando foi publicado o livro. Respostas foram dadas, portanto, algum tempo antes. Em vários pontos do mundo, simultaneamente, Kardec fez essa compilação, verificando a resposta de um, resposta de outro, pergunta feita de um jeito para um, feita de outro jeito para outro, pegando a essência de tudo e trazendo para a gente num compilado extraordinário chamado Livro dos Espíritos, para que nós entendêssemos crescentemente, desde a pergunta número 1, o que é Deus, mostrando que é algo e não alguém, né? Até agora, por exemplo, na questão 30, a matéria é formada por um só ou por diversos elementos, e a resposta
por um só elemento primitivo, trazendo de novo a ideia da grandiosidade de Deus, que a partir de 3 situações em 2022 entende, compreendida como 3 elementos básicos: princípio inteligente, fluido cósmico universal e matéria ponderável ou palpável ou perceptível aos nossos sentidos, e com a união e mistura dessas 3 substâncias básicas, tudo que existe no universo vai se encadeando até que chegue esse princípio inteligente a transformar-se em espírito, que aí surgimos nós, que vamos co-criadores com Deus, evoluindo na base do erro-acerto, 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 evolução, 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 e assim por diante. A evolução como sendo a capacidade de adaptar-se ao novo, ao ambiente novo, à situação nova, que é isso que Darwin já trazia, né? A evolução quer dizer capacidade de adaptação. Eu me adapto à nova realidade, eu descubro coisas novas e me modifico. Isso é evoluir. Tanto que a síndrome de Gabriela, como é chamada pelos palestrantes motivacionais, é o que definitivamente atrasa a humanidade. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, lembra disso? Então, essa síndrome de Gabriela, que faz com que eu estacione, não queira modificar-me, mostra claramente uma rebeldia à evolução, porque a evolução é justamente isso. Eu adapto-me à situação nova, e aquele que melhor se adapta, mais evolui e prevalece. Isso já foi com a criação, já foi com a evolução vamos colocar assim, do ser hominídeo, e é assim também conosco, espiritualmente falando. Cada vez que eu descubro uma realidade nova, cada vez que eu descubro algo novo, cada vez que eu entendo algo novo, como o Espiritismo, por exemplo, que vai chegando, eu entendo e me adapto ao Espiritismo, perceba que não é adapto o Espiritismo ao meu jeito de ser, porque aí eu estou com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, né? Mas eu, então, adapto-me ao Espiritismo, adapto-me a essa nova realidade, modifico-me internamente, modifico-me reformando-me de dentro para fora, aí sim estou evoluindo. E o Livro dos Espíritos colabora uma barbaridade para isso. Aliás, é a base de toda essa transformação. E nós estamos estudando todo dia. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo e a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser. Beijo.